dado, desafio cumprido. Valeu, Nayara, brigadão aí por ter me desafiado. Queria parabenizar também a galera que teve a ideia de fazer esse esquema do Eu Não Me Vergonho do Evangelho. Queria parabenizar muito mesmo, tenho certeza que Deus tem usado a vida de cada um que tem gravado os vídeos, tem falado bastante, e também a vida das pessoas que têm assistido aos vídeos, né? E também queria aqui compartilhar com vocês brevemente uma palavra que tem falado e falou meu coração bastante, que é sobre um cara, o nome desse cara é Estevão. Eu queria que vocês pudessem já abrir aí em Atos capítulo 7, versículo 60, deixa guardadinho aí que daqui a pouco eu vou chegar nele. Antes eu queria fazer uma breve retrospectiva, né, de como surgiu Estevão dentro aí de Atos, da Bíblia aí. Estevão, ele surgiu a partir de uma necessidade que surgiu dentro da igreja com relação às viúvas. As pessoas perceberam que as viúvas estavam ficando um pouco de lado, na verdade as ofertas, né, a distribuição das coisas, né, dos bens que tinham dentro da igreja não estavam sendo repassados para as viúvas. E aí os 12 discípulos se reuniram para poder escolher pessoas que ficassem responsáveis em fazer essa distribuição. No caso foram escolhidos 7 diáconos, acredito que foram os 7 primeiros diáconos da história, né, da Bíblia. E dentre esses 7 diáconos estava Estevão. Estevão ele foi eleito porque ele era um homem que foi percebido como um cara cheio de fé, era um cara cheio do Espírito Santo, né? E aí começa a trajetória, começa a caminhada dele, pregando, falando do Evangelho, né? Sendo responsável ali pelas viúvas. E mais na frente um pouquinho, no capítulo 6, né? Depois do versículo 5, por ali, ele fala que Estevão pregava, né? E fazia grandes prodígios, fazia grandes sinais, né? No meio do povo, no meio onde ele convivia, né? E isso começou a incomodar muito aos fariseus, aos saduceus da época, e esses caras começaram eles pagaram pessoas, né? Eles levantaram falsos testemunhos contra ele para serem levados, né, ao Sinédrio, para serem levados lá a julgamento, né, ao Estevão. E ele foi levado, né? Enfim, foi levado lá ao julgamento, e lá no julgamento do Sinédrio ele teve que defender, né, a sua posição, teve que defender o Evangelho. E muito interessante porque lá, quando ele estava no Sinédrio, ele demonstrou um grande conhecimento das Escrituras, ele demonstrou um conhecimento de que ele não estava falando mentira, ele não estava falando coisas que não eram de dentro, né, no caso da época da lei, mas que eram coisas realmente fundamentadas. E ele começa a citar desde Abraão, mostrava que ele conhecia desde Abraão, ele fala de Isaac, fala de Jacó, ele fala de José, ele fala de Moisés, ele fala de Davi, ele fala de Salomão, ele fala de toda essa galera, vem contando as histórias, né, até chegar no ponto de acusação, no ponto de toca na ferida da galera que estava ali acusando ele, que foi exatamente fazendo uma comparação a esses caras, né, que ele fala que esses caras eram pessoas, né, que não guardaram a lei, que eram pessoas que resistiam ao Espírito Santo, né. Ele faz uma comparação justamente lá na época de Moisés, quando Moisés guiava o povo e o povo vivia reclamando, o povo vivia falando e tagarelando no ouvido dele, mesmo tendo vários sinais, mesmo tendo várias coisas em volta de Deus, falando para as pessoas, mas aí na hora que Moisés saía, aí o povo ficava naquela de querer fazer deuses, querer fazer coisas que representassem algo para eles, e que não fosse Deus, né? E ele faz essa comparação desses caras, né? E ele até acusa, fala, os seus pais fizeram isso mataram profetas, né? E tal, blá, blá, blá. E aí ele acusa, e nisso os caras ficam totalmente bolados, totalmente irados com o Estevão, e aí eles arrastam o Estevão para o lado de fora do Sinédrio para apedrejá-lo, né? E aí exatamente nessa parte que eu queria vir com vocês aqui para o texto, que está lá em Atos capítulo 7, vamos começar do versículo 58, ele fala assim: e lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Por que eu escolhi esse versículo? Porque Estevão não se vergonhou do Evangelho. Estevão, mesmo de frente ao Sinédrio, ele manteve a postura dele, continuou falando do Evangelho, continuou falando o que realmente era a lei, e mesmo na morte, mesmo no momento em que as pessoas apedrejaram nele, ele foi um cara que não amaldiçoou de forma alguma a vida das pessoas que estavam tendo aquela atitude, mas pelo contrário, pediu que Deus tivesse misericórdia e que Deus pudesse, né, falar ao coração de cada um que estava ali tendo aquela atitude, e em paz de espírito ele foi embora, foi morar com Cristo. Tenho certeza que ele está lá no céu, tenho certeza que ele está lá com Cristo. E eu trago essa palavra para mim, trago essa palavra para você, né?
Será que nós temos realmente não nos envergonhado do Evangelho? Né? Eu sei que hoje é muito difícil, às vezes acontece chacota, acontece problemas, e nos menores problemas, nas menores palavras que a galera fala pra gente, a gente já diz não, a gente já desmente, já fala que a gente não é crente, mas Estevão teve a atitude de não se envergonhar do Evangelho. Ele foi apedrejado, e mesmo sendo apedrejado, ele não negou a Cristo, e ainda por cima, abençoou a vida das pessoas que estavam falando mal dele, das pessoas que o mataram, né? Isso realmente foi algo muito, muito grande, que falou muito ao meu coração, e realmente é um desafio para mim, é um desafio para você, que Estevão também deixa, né? Que é, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de grandes provações, a gente manter a nossa fé, mantermos o nosso foco e mantermos realmente aquilo que Deus falou para nós, para aquilo que nós fizéssemos, né? E é isso, galera, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Bom, para fechar, também queria desafiar 3 pessoas. Essas 3 pessoas foram as seguintes: Alice Rosalino, Felipe Miranda e Jorge Barreta. Vocês são os próximos 3 desafiados. Espero que Deus possa colocar uma palavra bacana no coração de vocês, e aguardo o vídeo de vocês, e que Deus abençoe a vida de todos. É isso aí, abração, valeu!